Olá, boa noite. Mais uma vez estamos aqui com o programa Mega Podcast e com muita surpresa para vocês. Hoje na companhia do meu amigo Bruno aqui. E temos a presença... Não podemos falar ainda não, gente. Não podemos falar ainda. Mas vou chamar a atenção de vocês. Gente, vocês não estão entendendo quem é que está aqui no programa hoje. É uma pessoa que vai falar assim, de coisas que eu tenho certeza que vai tocar no coração de vocês. Então, aquelas pessoas que estão ouvindo a gente que falam, não tenho tempo, não sei como é que faz, elas mesmas chamam. Pode chamar a galera aí, né, Bruno? É isso aí. Muito boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez, iniciando aqui mais um Mega Podcast. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aí. E já vou pedindo a vocês que não seguem o canal, que não é inscrito, se inscreva aí no canal, já deixa o like aí no vídeo, para que assim o algoritmo do YouTube, né, possa entender que esse conteúdo que vai ser passado aqui hoje é muito relevante e cada vez que a gente postar alguma coisa aqui, você vai receber a nossa notificação. Então já se inscreve aí e compartilha esse vídeo, porque ó, igual o Gessé já começou a falar aqui, vai ter muita coisa boa aqui, hein, pessoal. Então fica com a gente aí até o final. E é verdade. Hoje é dia, gente, aquela paixão, entendeu? Porque não tem como você não se apaixonar por essa pessoa. Eu mesmo me falaram assim, né? Falaram, você não tem essa menina ainda? Eu falei, não é possível. Não é possível que eu não tenha uma pessoa tão famosa, né? Pessoa famosa. Gente. E você fica viciado nesses vídeos dela, cara. Eu fico assim, eu tento não olhar, sabe? Eu tento me segurar. Aí assim, à noite, tô cansado, mas eu tenho que dar uma paradinha para dar uma olhada lá, né? É aqueles vídeos que, de fato, segura a gente ali, né, na frente do celular, não deixa a gente sair por nada. E a gente fica curioso, né? Fica. Vamos saber de tudo, gente. Nada mais, nada menos do que... Deixa eu ver se eu falei certo. Baiana? Baina Luísa. Baina Luísa, olha só, gente. É Baina Luísa. Ana, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É meu primeiro podcast. Sério? Nunca fui. Gente, primeiro podcast, caramba. Então já seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu vim de coração aberto, com friozinho na barriga. Mas estamos aí. A gente que está com uma pessoa assim, uma autoridade, gente, da comunicação. Ana, muito obrigado por você estar aqui com a gente. A gente fica muito feliz. Já sabemos um pouquinho da história dela aqui, né, Bruno? Sim. Já demos uma entrevistada aqui antes da gente entrar, ficamos assim. E fala pra gente, Ana, o pessoal sempre pergunta, né? Da onde que você é? Quanto tempo tem aqui nos Estados Unidos? Sim. Pode falar pra gente aí, fica à vontade. Se apresente, fique à vontade, haja naturalmente, sem friozinho na barriga. Eu tô, porque gente. aqui é tudo... normal. Eu tô com friozinho na barriga. Bom, eu sou a Ana Luísa, tenho 27 anos, tenho 3 filhos. Eu sou de Belo Horizonte, da região leste de Belo Horizonte. Sou filha de uma funcionária pública e de um líder comunitário. E eu falo que eu acho que essa minha vontade de servir e fazer a diferença na vida das pessoas vem desde o berço, né? Vem desde sempre, porque eu cresci vendo meu pai sempre fazer de tudo pelas pessoas. E a vida me trouxe para os Estados Unidos há 8 anos atrás. Eu morei na Flórida, depois vim para Massachusetts e aqui eu encontrei meu lugar no mundo. Você gosta de Massachusetts? Eu amo Massachusetts. Gosta do coisa friozinho? Assim, eu amo tudo aqui nesse estado, gente. Eu falo que eu aprendi a amar todas as estações, todas as partes. E, de verdade, eu não consigo ser infeliz aqui nem um segundo. Eu sou muito feliz aqui. Uau. Quando eu vim da Flórida para cá, eu deixei minha família toda lá, né? Eu vim, assim, na cara e na coragem. Com meu marido, as 2 crianças, mas minha mãe e meus irmãos que moravam na Flórida permaneceram lá e nós viemos. E desde o primeiro dia que eu coloquei os meus pés aqui, eu sempre soube que era aqui. Sério? Esse negócio de Flórida e Massachusetts divide muitas opiniões, Sim. né? Muitos gostam de Massachusetts, outros preferem a Flórida. Uns vêm pra cá e não gostam e voltam, outros vêm e gostam e fica e assim vice-versa. Uns querem ir pra lá, né? Outros querem ir. Uns querem ir pra lá, né? E a gente tem coragem. Mas é uma troca assim que a galera fica bem, né? Às vezes até por curiosidade também. Às vezes vem direto pra cá, fica aqui muito tempo, aí quer pra lá pra ver como é que é, por curiosidade. E às vezes vai, não se adapta e volta. É bem legal. Eu acho que eu fiz o caminho inverso, né? Eu Sim. fiz o que geralmente o pessoal não faz, que eu fui pra Flórida primeiro e de lá que eu vim pra cá. Geralmente o pessoal vem pra Massachusetts primeiro, né? Pro norte, depois Depois ir. vai pra lá. Sim. Então, eu acho que até essa questão de você amar tanto, né, gente? Ela tá falando que ama Massachusetts.
Eu acho que eu sei por que, então, que você... Até falaram de você hoje aqui. É mesmo? Falaram de você. Foi, o Theo falou. O Theo falou de você e falou assim, nossa, ela faz direcionado para Massachusetts. Sim. Você ama, então a gente vê... Quando ela fala, gente, o zoinho dela assim brilha, né? Sim. Falando disso. Então é legal você estar se dedicando para essa coisa de Massachusetts. E como que começou isso, Ana? Como é que foi essa coisa de você... É a internet, né? Porque tem gente que tem medo, né? Tem gente que tem medo da internet e fica assim, né? Como é que vai ser? Né? Como é que você vai começar a falar? Como é que começou essa história assim de você? Vou para a internet. Nunca foi minha intenção, nunca foi pretensioso. Mas eu nunca tive medo também. Eu queria fazer medicina, então, minha vida... Eu queria fazer medicina, eu já tive vários outros business, então a minha intenção nunca foi começar na internet, tanto é que lá atrás já recebi propostas, convites, que eu engravidei do meu filho com 17 anos, bem novinha. E lá naquela época eu tinha uma pessoa que era muito próxima, que era muito influente e falou assim, por que você não cria um Instagram? Cria um Instagram, começa a dar dica. Mãe aos 17, vai ser seu @, tinha até o nome. E eu, não, isso não é pra mim, então recusei ali naquele primeiro momento e tinha certeza que não era pra mim. Só que eu sempre tive muito isso em mim, de gostar muito de ajudar, de facilitar muito a vida das pessoas. Então, não só através da internet, mas no dia a dia também, eu sou assim. Então, eu comecei a compartilhar dicas bobinhas, assim, do dia a dia mesmo, com mães, né, de primeira viagem, e falei muito sobre maternidade. E depois eu criei um novo business, que eu passei a ser confeiteira também. Minha profissão do Brasil é confeiteira. Uau! E foi do nada também que eu criei minha confeitaria. E na cara e na coragem também. Não sabia fazer absolutamente nada. Fui atrás de aprender e deu super certo. Venci, depois consegui vender minha confeitaria. Então, foi mais uma forma mesmo de empreender. E eu tinha meu antigo Instagram, né, que me acompanhou por quase 10 anos. E nele eu compartilhava dicas, mas era limitada. Eu não tinha intenção, não tinha pretensão de crescer. E tudo aquilo que dava de errado na minha vida, eu tinha triste mania de culpar o Instagram. Então eu falava assim, meu pneu furou, expus demais no Instagram. Meu marido bateu um carro, porque ele é mestre em bater carro. É mesmo? É mestre. Me fala onde você anda, tá? Porque eu vou pela outra rua. Aí eu falava, expus demais no Instagram. Então ficava assim, acho que eu mesma me limitei muito. E aí quando eu vim da Flórida pra cá, eu vim com a intenção de continuar com o meu antigo Instagram. E assim eu fiz. Continuei com o meu antigo Instagram e tal. E postava sobre Massachusetts, mas tudo bem superficial. E aí, quando eu engravidei da minha terceira filha, eu tive uma gestação bem difícil. E dessa vez eu tava sozinha, né? Porque antes eu tinha minha mãe por perto, meus irmãos. E não, eu tava recém-chegada. Nós chegamos aqui ainda no final de outubro. Então, pegando ali o início de um inverno vigoroso que a gente nunca tinha tido contato. Porque eu nunca tinha vindo em Massachusetts nem pra visitar. E uma coisa que eu não contei também, mas a minha sogra, a mãe do Rodrigo, ela morava aqui em Massachusetts e ela não gostava daqui de jeito maneira. Não gostava, e o sonho dela era ir pra Flórida. E eu não gostava da Flórida, né? Não gostava de viver lá. E eu falava, nossa, mas eu acho que você não devia vir pra cá, não. Porque não tô gostando daqui, tô pensando em sair daqui. E ela falava, esse estado é muito triste, esse estado é muito frio, as pessoas são muito distantes uma das outras. E aí eu fiquei com essa impressão de Massachusetts, tanto é que a gente nunca teve nem vontade de vir visitá-la. Porque era uma coisa assim, era muito melhor ela ir pra lá, tá feliz lá, a gente fazer alguma coisa lá, do que vir pra cá visitar, porque eu pensava assim, o que eu vou fazer lá, né? Já que não tem nada de bom pra fazer, então não tinha essa vontade. E aí, voltando ao Instagram, que eu tinha esquecido de contar essa parte, quando eu engravidei e tal, foi uma gestação difícil, e eu falei, quer saber? Vou deletar meu Instagram. Aí eu tinha quase 10 mil seguidores. Eu falei, vou deletar, é isso aí, não quero, tá me atrasando... Não vai ser bom pra mim. Aí deletei o meu Instagram e fiquei quase 1 ano sem Instagram. E quando eu senti no meu coração de criar o By Ana Luísa, que é o meu atual perfil, foi em setembro de 2022. Então tem 2 anos e alguns meses. E quando eu criei falando bem assim, dessa vez eu não vou me limitar em nada. Eu vou fazer acontecer, eu vou ser eu de verdade, vou compartilhar não só minhas alegrias, mas minhas dores também, não só as vitórias, mas também as fraquezas, e foi o que eu fiz. Desde o início, minha vida sempre foi um livro aberto e sempre foi um diário mesmo, eu falo. Que eu não tinha pretensão de viver da internet, mas eu sempre tive pretensão de fazer aquilo ali ser especial pra mim. Ser um diário, para que daqui a muitos anos eu pudesse pensar assim, o que eu estava fazendo tal dia? Eu posso ir lá nos arquivados e buscar, eu estava fazendo tal coisa. Então, começou assim. Pô, que massa. E quando você chegou nos Estados Unidos, lá na Flórida, você já chegou então já
trabalhando com Instagram ou surgiu tudo aqui? Tudo aqui, em Massachusetts. Aqui em Massachusetts? Não fazia nada no Instagram. Era tipo assim, eu gostava de dar minhas dicas, mas era por hobby mesmo, sabe? Sim. Não era um trabalho. Foi aqui em Massachusetts. Lá na Flórida, a vida foi uma doideira. Acho que de como qualquer recém-chegado, né? A gente passa por muitas coisas. Sim. A gente não tinha pretensão de vir pra ficar, a gente veio pra passear. E uma coisa que marcou muito minha adolescência lá atrás e ficou muito foi que uma vez uma pessoa chegou pra minha mãe e falou com a minha mãe que o marido dela, minha mãe separou do meu pai quando eu tinha 8 anos. E depois minha mãe teve relacionamentos muito difíceis, muito conturbados e minha adolescência toda foi bem difícil. E aí, quando essa moça chegou pra minha mãe, uma moça que nunca tinha visto minha mãe, ela falou bem assim, você vai se casar com um homem que não fala a mesma língua que a nossa e que você não vai conhecê-lo nesse país, será em outro país. E aquilo ali ficou marcado, mas minha mãe nunca tinha saído do Brasil. Nunca. Minha mãe é funcionária pública do Tribunal de Justiça, tinha 33 anos de TJ, então, assim, tinha uma vida bem estável, bem tranquila. E aí, quando nós viemos para passear mesmo, e minha mãe chegou, colocou os pés nos Estados Unidos e falou assim, é aqui. Uau. É aqui que eu vou encontrar meu marido. E cismou que aquela pessoa que tinha falado com ela lá atrás estava tudo prestes a acontecer. E realmente aconteceu, né? Minha mãe se casou muito bem, meu padrasto é muito bom para ela. Minha mãe vive uma vida muito feliz. Uau, que bom. E ele fala 3 línguas agora, né? Porque minha mãe não aprendeu a falar nada de inglês. Ele que aprendeu a falar português, ele fala espanhol, inglês e um pouco de português. Sim. Então, E você poderia falar um pouquinho como é que foi o seu início, a sua chegada aqui na Flórida? O que você fez, o que você trabalhou? Porque às vezes a pessoa olha pro Instagram dela hoje e fala, pô, né, já veio bem e tal, às vezes. Mas a pessoa não sabe, né, talvez o perrengue que passou lá no início. nem um pouco. Então, por isso que eu tô te pedindo para falar um pouquinho, pra galera, né, saber um pouquinho como é que foi o seu início aí, as dores também. Cheguei trabalhando na faxina e eu estava grávida da minha filha, acho que de 3 meses. Eu tinha acabado de descobrir recentemente que eu estava grávida da minha Sua filha, primeira? da minha segunda filha. Meu primeiro nasceu no Brasil. E aí fui trabalhar na faxina. Fiquei trabalhando na faxina até 40 semanas de gestação. Eu parei literalmente um dia antes dela nascer. Só eu dirigia em casa. Então, era a única pessoa que dirigia. O Rodrigo ainda não dirigia. Depois tudo faz sentido, gente. O negócio dos carros. Temos que fazer o segundo podcast. Sim, O Rodrigo com a vai participação do participar, Rodrigo. que ele A precisa Gaico contar pra agradece. gente. Rodrigo tentou tirar carteira no Brasil 7 vezes. Não conseguiu nenhuma delas. Deus. Aham. Então, chegando aqui, ele não dirigia, né? Não tinha carteira. E aí, só eu dirigia. Minha mãe tem trauma de dirigir até hoje. Ela não dirige. Então, era só eu, literalmente, para poder levar todo mundo no trabalho, levar meus irmãos na escola, que os meus irmãos estudavam ainda. E trabalhar, né? Tinha que trabalhar. A minha irmã saía da escola, a gente ia fazer casa de vacation. Limpávamos casa de vacation, eu, minha mãe e a minha irmã. E era uma situação, assim, que eu nunca nem escutei falar aqui, mas a gente limpava casas de, no mínimo, 5 quartos. Era de 5 a 8 quartos. Gastávamos aí, no mínimo, 8 horas para limpar, porque eram exigências, assim, que eu não sei nem te falar, tão absurda que era. Sim, tipo, sim. eu tinha que ilustrar tudo que era de inox com óleo de bebê. Então, eu grávida, tinha que subir nas partes altas, em tudo. Com óleo de bebê? Óleo de bebê. Isso aí Pé eu de nunca tinha cadeira. visto falar, não. Eu também nunca escutei falar nisso. Uau. Então é pior do que eu já ouvi. Sim. Tinha que fazer laundry, levar os nossos próprios produtos, tudo. E no fim das contas, a gente ganhava por casa, as 3 para dividir $50. Era o que a gente ganhava. Mas era o que tinha, então tinha que fazer, Nossa, né? 50 para dividir Pra para as dividir 3? para as 3. Nossa, Deus. Com os nossos produtos, com a gasolina, com o nosso carro, com tudo. Sobrava o quê? $15? Era uma loucura. O Rodrigo foi trabalhar no Screen. Não sei se vocês sabem, aquela gradezinha que coloca A janela. no fundo das casas de piscina lá na Flórida, né? Porque tem sim, muito pra cercar, pra não entrar bicho, essas Jacaré, coisas. né? Aham. Jacaré. Ele trabalhava com isso, depois eu pegava o Rodrigo no trabalho dele, deixava ele numa pizzaria, que ele trabalhava nessa pizzaria até 1 da manhã. Lá ele ganhava R$6,75 a hora, não tinha tip, não tinha absolutamente nada além. E a nossa sorte é que a minha mãe, como ela era funcionária do Tribunal de Justiça, ela conseguiu pedir umas férias prêmio que ela tinha, então a gente ainda trazia o salário da minha mãe pra cá, né? Que foi o que deu uma ajuda, mas sei lá, virava $1.000 e poucos, não pagava nem metade das despesas de casa. Então,
Era uma luta muito grande. E aí, logo depois, o Rodrigo foi trabalhar numa empresa. E nessa empresa, outra coisa que eu nunca escutei alguém contando que trabalhou, mas era que o Rodrigo trabalhava, ele limpava bio. Já ouviram falar? Bio. Quando as pessoas morrem, tem que limpar fluido, ok. sangue, essas coisas do tipo. Fazer ali a limpeza total. Ali, e ganhava $10 a hora para poder fazer isso. Aí trabalhava ainda de Tyvek, que é aquelas capas brancas fechadas dos pés à cabeça, com máscara, com tudo abafado. E aí, quando a minha filha, né, eu trabalhei até um dia antes, no dia que ela foi nascer, eu acordei não me sentindo bem, já sabia que eu estava em trabalho de parto. Uau. E ele foi trabalhar, porque eu não podia deixar de trabalhar, nem um dia sequer, porque o dinheiro era contado para tudo. E aí, eu sabia que eu tava me sentindo mal, mas falei, pode ir, qualquer coisa eu te ligo, né? Você volta e tal, até porque eu era a única que dirigia, então o fato dele estar lá ou não... eu levei ele pro trabalho ainda. E aí, quando foi um pouco mais tarde, eu comecei a ter contração uma atrás da outra e eu tive que ir dirigindo pro hospital. Cheguei no hospital, tava com 7 centímetros de dilatação, a minha bolsa já tinha rompido, então a minha filha tava literalmente nascendo. E foi a conta dele chegar no hospital. E quando eu falo isso é porque era real mesmo, a gente não tinha dinheiro nem pro Uber, tipo, era tão difícil, mas tão difícil que nem isso tinha. Então, tinha que dirigir e era isso aí. Sim, não tinha outra opção. Experiência, né? E você conseguiu, assim, é legal você estar falando isso, porque as pessoas muitas pessoas passam por dificuldades, acham assim, né, gente, a gente pensa, a nossa dificuldade é maior, né? Mas a gente não sabe o que a outra pessoa está passando. E também tem muitas pessoas que a gente vê no dia a dia, a gente tem, assim, na minha vida eu tenho visto muitas pessoas desistindo das coisas, muito fácil. Sim. Né? Ela passa por um problema, acabou minha vida, tchau e benção, né? E você falando isso, eu acho que dá incentivo para muitas pessoas para continuarem, né, gente? Para vocês permanecerem e ver o sucesso que você é hoje. Você está aqui hoje, né, com 3 filhos, com seu marido, feliz da vida, no lugar que você está. Sim. Então, seja o que aconteça, você está feliz. Eu estou feliz. Fazendo, que é o mais importante, porque você passou e cresceu. Né? Sim. Que legal. Sim. Eu falo que às vezes é questão só de recalcular a rota mesmo, sabe? Uau. Às vezes a gente precisa recalcular. Às vezes você não está fazendo errado, mas você está seguindo a direção errada. Você precisa pensar num caminho novo. E foi o que eu fiz, né? Quando a gente decidiu vir para Massachusetts, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, que eu conseguiria mudar minha vida tão rápido, que a gente pudesse viver os dois trabalhando perto das crianças, né? De casa. Nunca pensei. Mas eu sabia que alguma coisa nova me esperava. E eu sabia que se eu continuasse lá, eu só seria mais uma da mesma. Eu continuaria fazendo ali as mesmas coisas. Dificilmente a gente conseguiria crescer. E eu só precisei recalcular a rota mesmo, né? A importância do ambiente, né? Mudar os ares, conhecer pessoas novas, lugares novos, tudo isso ajuda de fato a fazer isso aí, a recalcular a rota, tomar novos destinos. E, pô, sensacional. E quando você chegou aqui, você ainda trabalhou em alguma outra coisa aqui? Ou já chegou aqui e já iniciou essa Não, caminhada, quando eu cheguei né? aqui, eu tinha as 2 crianças, né? Então já não trabalhava lá mesmo, porque não valia a pena pra gente. O valor que eu gastaria com a babá era praticamente a mesma coisa que eu ganharia lá, porque o salário era bem menor, acredito que até hoje ainda tem uma diferença. E aí, logo depois eu descobri que eu estava grávida da minha 3ª filha. Eu cheguei em outubro, no final de outubro, e descobri que estava grávida no início de janeiro. Então foi assim, muito rápido mesmo. E foi uma gravidez difícil, né? Então eu fiquei de casa. E aí fazia o que dava. Tipo assim, às vezes meus irmãos vinham pra cá, então podia fazer faxina, ia pro delivery, fazia o que dava pra fazer. Até que eu montei um business, que também nasceu do fundo do meu coração, assim, uma vontade minha, que é de servir as pessoas mesmo. Eu tinha uma empresa chamada Oh My Box, não sei se vocês já viram alguma coisa sobre. Já viu? Oh my God. Era uma empresa de presentes. Porque eu sou muito de presentear, de fazer pela pessoa. E eu não achava ninguém aqui que fizesse do jeito que eu gosto de fazer. Que é com carinho, com capricho. Hoje em dia eu conheço a All Surprise, também maravilhosa. Mas naquela época não tinha. Então, nasceu da minha vontade, assim, de conseguir surpreender as pessoas. E graças a Deus teve uma aceitação, assim, maravilhosa. Foi muito bom. E eu consegui crescer muito rápido e criei uma cartela de clientes muito grande também. Então, com isso, o horário do Rodrigo foi ficando mais flexível, porque quando a gente chegou aqui, ele trabalhava de segunda a segunda, não dava para ter nem um instante de folga. E aí, através da Oh My Box, eu comecei a ter um tempo extra, assim, do Rodrigo em casa me ajudando com as crianças. Mas eu mesma não tinha, porque eu tinha que estar na função. Então, por mais que eu amasse fazer aquilo ali, não era ainda o que eu sonhava para mim.
Porque eu sonhava em ter liberdade para poder passear com as crianças, para poder conhecer as coisas. Então, eu sabia que fazia parte do meu processo, mas que ainda não era algo definitivo, sabe? Eu falo que às vezes a gente precisa viver aquilo ali, mas por uma temporada, né? Então, quando aquela temporada ali se acaba, coisas novas virão. Sim. Eu não sou apegada, eu não sou engessada a nada também, não. Então, não tenho medo nenhum de mudança. Ah, não tá dando certo, vamos fazer diferente, vamos pensar em outra coisa, e aí eu vou. E você conseguiu conciliar também o Rodrigo, seu marido, junto com você. Que Consegui. Era o que você não estava conseguindo no início. Exatamente. Ele passou a ter mais tempo em casa. Então tá aí, até uma dica muito legal, né? Porque você conseguiu o teu trabalho, os seus filhos e seu marido junto com você. Sim. Agora, hoje em dia, 100%, né? 100%. Ele que puxa a tua orelha? Rodrigo puxa. Ah, tem que... Ele tá sofrendo, gente. Você tem que ver ele sofrendo ali. Ele próxima vez puxa. eu vou botar ele aqui, que ele fugiu da gente hoje. Sim. Não quis sentar aqui. Ah, legal. Isso tudo... Então, a sua terceira filha nasceu na Flórida. A terceira nasceu aqui. A minha segunda nasceu na Flórida. Aqui. Uau. E a minha terceira nasceu aqui em Cambridge. No Cambridge. Aham. No CHA de Cambridge. Isso. Foi uma loucura também. Cheguei no hospital com ela nascendo. Dessa vez eu tive que deixar o Rodrigo dirigindo. Fui tremendo de medo lá atrás. Eu só trabalhei 17 anos lá. É mesmo? 17 anos. Uau! Foi. Comecei como voluntário. Mas saí Olha. como gerente. Que legal. Eu amei a experiência. Foi ótimo. Conheço muito ali toda essa parte. Treinamento. Já tive um grupo de pais de primeira viagem também. Ensinando a trocar mesmo? fralda, essas coisas. Que demais. Muita coisa aprendi ali. Realmente é um hospital, eu digo assim, bem humanizado. Sim. Né? Que é feito para imigrante, né? Sim. Para imigrante, é bem interessante. Eu cheguei lá, era 00:48 e minha filha nasceu 1h17 da manhã. Então foi assim, foi a conta de me admitirem, me tiraram da maca, me colocaram na cama e ela nasceu. Foi assim, que era um sonho meu também, né? Porque o meu primeiro filho nasceu de cesariana no Brasil e eu queria muito ter um parto normal. Aí na Flórida eu consegui ter um parto normal, que foi o da Antonella. E o da Amy foi, eu falo, como na época das nossas avós, não deu tempo de colocar nem o soro. Literalmente. Do frio, você sentiu, porque sabe que você gosta do frio, mas tem uma diferença, porque assim, até a gente fala muito de ir pra Flórida. Eu tenho uma amiga que trabalhou no CHA e o filho dela tinha uma alergia incrível, sabe? Ele só vivia doente aqui. Mudou pra Flórida, acabou. Olha. Acabou, o menino é outro, acabou todos os problemas dele no mundo. E como é que foi essa coisa? Porque você veio com 2 crianças. Sim. Como é que foi essa adaptação? Né? Porque a gente pensa, né? Eu fico brincando com o Bruno, que a gente quer ir pra lá. Fica cheio de vontade. Como é que seria essa adaptação dos filhos do Bruno na Flórida? E você, como é que foi essa coisa? Trazer 2 crianças que já estavam acostumadas com o clima, com isso tudo, e vir pra cá. Como é que foi essa coisa? Foi incrível. Foi legal? Foi. Gente. Foi incrível. Parece que era pra ser mesmo, sabe? E a gente foi pra Malden. O primeiro lugar que eu morei era Malden. A gente chegou... Foi o ano que nevou mais cedo, inclusive, desde que eu vim pra cá. Foi no ano de 2020, isso. Nesse ano de 2020, nevou no dia 31 de outubro. Que foi a primeira vez que eu vi a neve. Eu tava ali. Isso. Então, foi no dia 31 de outubro a primeira neve. No Halloween. Foi, literalmente. Nós chegamos no dia 21 de outubro e 10 dias depois já estava nevando. E foi festa para as crianças. Amaram. Nossa, amaram. E eu cheguei em Malden, a gente chegou de madrugada, né? Viemos, eu vim dirigindo sozinha ainda de lá para cá, no carro pequenininho com as crianças. E na hora que a gente pisou em Malden, eu olhei para a cara do Rodrigo e falei assim, é aqui. Esse é meu lugar. Sério? Esse é meu lugar. Você nem saiu do carro nem nada? Não. Eu nunca tinha ido em uma rua daqui, literalmente. A gente chegou, já tava super tarde, era madrugada. Eu olhei pra cara do Rodrigo e falei, é aqui. Eu fico arrepiada só de falar. A gente sente, né? Que Quando coisa, é o lugar Aham. que a gente tem que estar, Sim. parece que a gente sente. Rola um clima ali, uma energia que não tem como explicar. Que fascinante. Sim. Eu sempre soube, incrível. Não sabia até chegar, né? Mas quando eu coloquei os pés aqui, eu sempre soube, nunca duvidei, nem um instante. E as coisas só foram acontecendo assim, cada vez mais. E eu comecei a trazer muito essa coisa de mostrar o lado de Massachusetts mesmo. Porque, como eu te falei, minha sogra não gostava daqui, né? Ela tinha pavor daqui, tanto é que ela foi embora com as crianças pequenininhas, os irmãos do Rodrigo, porque tinha muito isso. Em Massachusetts não tem o que fazer, não é legal, é muito frio e tal, não dá pra gente fazer nada no frio, as crianças ficam muito presas. E eu falei, não, aqui tem tanta coisa legal, o que falta é conhecimento. Sim.
E eu entendi que, na verdade, não era Massachusetts, não tinha nada de errado com Massachusetts. E as pessoas não tinham conhecimentos daqui, sabe? Muitas das vezes por conta da barreira do inglês, com toda certeza, eu entendo. Sim. Mas também porque as pessoas acabam trabalhando tanto, que acabam não tendo tempo para viver, sabe? Sim. E às vezes as pessoas pensam em ganhar o mundo e esquecem de aproveitar o hoje. Então... A minha maior intenção era essa, mostrar que Massachusetts é um lugar maravilhoso para se viver e que a gente pode sim ser feliz nas 4 estações, porque tem coisa muito legal pra gente fazer em todas elas. Então eu comecei pegando o inverno e falei, opa, olha o tanto de coisa legal que a gente pode fazer aqui no inverno. E comecei a mostrar coisas que as pessoas nunca tinham nem escutado falar. E eu me lembro que quando eu fui a primeira vez, que eu sou muito curiosa, né? Eu adoro conhecer lugar novo. Passar um monte. Adoro conhecer gente nova, adoro fazer amizade. Então, eu sou assim, tenho a rodinha no pé e eu falo, eu vou e o Rodrigo que lute. Porque ele não gosta de sair de casa, eu pego ele junto e vamos embora, pegar as 3 crianças e faça frio, faça sol, eu tô lá. E aí eu conheci uma praia, não sei se você já viu um vídeo meu falando sobre essa praia, que é uma praia em Rhode Island. Que foi, assim, um ponto de inflexão na minha vida. Eu li um livro uma vez que fala sobre os pontos de inflexões da nossa vida, né? Que são quando acontecem determinadas situações que mudam o rumo da nossa vida e que muitas das vezes a gente... Ele mesmo. A gente nem percebe que mudou ali o rumo da nossa vida. E depois de um tempo a gente vai entender. Então eu falo que esse vídeo que eu fiz foi um ponto de inflexão na minha vida. Que foi quando eu fui pra essa praia e mostrei uma praia onde a gente tem que pegar um barco para poder chegar até lá. Fica em Rhode Island. Maravilhosa, numa ilha chamada Block Island. E lá tem uma praia, que é com quiosque na areia. Que é uma coisa que a gente não tá acostumado aqui. E aí as pessoas conseguem comer, beber, tem açaí na praia, o gerente de lá é brasileiro. Pô, já vou tem marcar milho cozido. Opa, verão, vamos embora. Verãozão, vamos marcar pra ir lá. Lá é um sonho. E aí eu gravei esse vídeo, já trabalhava com a internet, assim... Né, eu tinha uma renda extra com a internet, mas não vivia da internet ainda, e gravei um vídeo e dei essa dica de coração mesmo, porque eu sentia que tinham pessoas aqui há muitos anos que nunca tinham escutado falar sobre. Então, foi aí que eu fiquei muito conhecida aqui em Massachusetts, e foi aí também que eu entendi a razão e o propósito de tudo, porque eu recebia mensagens de pessoas falando assim, eu moro aqui há 20, 30 anos e eu nunca tinha escutado falar nisso. Como que você encontra esses lugares, Ana? Obrigada por estar compartilhando. Sim. Ana, eu fui com a minha família, eu vivi uma experiência maravilhosa, eu nunca tinha feito isso aqui. Eu me senti como no Brasil de novo, então eu falei, opa, tá aí. Água quente lá? Não, aí é pedir demais. Mas aí, então, já vou te dar uma dica. Horse Neck. É mesmo? Lá em Fall River, aqui pertinho. Olha, já vou anotar. Praia de água quente. Horse Neck é pescoço de cavalo, né? Horse Neck. É maravilhoso. Mas irei, tem que levar com um sapatinho certeza. de borracha, porque tem muita pedra. Mas você fica dentro da água. Direto. Olha, quente, água quente. amei. Não sei como. Irei com certeza. Não sei como. Lá não é tão frio quanto aqui em Massachusetts. Mas é fria, porque eu tava acostumada com as praias da Flórida, né? Que lá é quentinho. Sim, é verdade. Mas assim, é o único ponto negativo. E lá dá até pra dormir, você acredita? Tem quartos lá, e aí é como se fosse uma pousadinha bem Brasil mesmo. Nossa, aí a gente consegue ficar hospedado lá. Aí dorme depois lá. eu vou pegar a location aí, porque... Maravilhoso. E depois, olha pra você ver como que eu falo, que tudo... A gente nunca pode estar pensando só em ganhar alguma coisa, né? Nunca. Tá aí uma coisa que também nunca passa pela minha cabeça. Eu nunca tô pensando só em ganhar. Eu sempre penso naquilo que eu posso ajudar e no tipo de relação que eu posso construir. Resultado disso, o vídeo foi um sucesso. O dono lá da praia é um americano que tem muitos anos, é um negócio familiar, então vai passando de geração por geração. Ficou louco, apaixonado pelo meu trabalho, e aí no verão seguinte ele me contratou para poder gravar. E aí agora minha família tem sempre assim, portas abertas lá, então a gente é um local que a gente ama frequentar, que eu vou muito para lá. E que começou justamente pelo intuito de criar um único vídeo, né? E que foi um networking gigantesco, porque através dele eu conheci tantas pessoas e que já fez tanta diferença na minha vida, assim, sabe? Então, é sobre isso também. Esse é um dos benefícios da internet, né? De trabalhar com o Instagram em si. Essa possibilidade de fazer um network, conhecer pessoas, conhecer lugares. Eu também sou, né? A gente estava conversando aqui, eu sou influencer também. Não grande igual você, mas a gente também faz alguns conteúdos. E, pô, o tanto de gente que eu conheci através do Instagram, incrível, né? Se estivesse no Brasil, não estaria mexendo nada com isso, não teria conhecido tanto de pessoas que eu conheci. E, assim, de fato, eu vejo hoje que a internet, o Instagram, você faz um trabalho sério ali, te abre portas, várias portas, tantas oportunidades, como conhecer pessoas mesmo, tal, fazer esse network. Com certeza. É muito bom.
E a gente conhece pessoas que a gente nunca imaginou Sim, na vida, né? Exatamente. E tem uma amiga minha que fala que a gente tá sempre a 4 pessoas de distância de uma outra pessoa. Que a gente é sempre amigo de um, que é amigo de outro. Isso aí, gente, vai abrindo portas, a gente vai criando ali um networking, vai aumentando ali verdade. a nossa amizade, né? Então é maravilhoso. A internet é realmente muito boa. Uma coisa que eu percebi, assim, muito legal no seu vídeo, que é bem diferente. Você é uma influenciadora bem diferente do que eu tenho visto. É os detalhes. Você, quando leva a notícia, eu reparei, eu não sei se o Bruno reparou isso também, mas assim, o que eu acho fascinante lá é que você vai tão detalhada a informação que você passa, não é aquela informação rápida, entendeu? Todo mundo entende o que você está falando. E você consegue aprender a segurar a atenção da pessoa até o final do vídeo, que você fica ali, caramba, cara, sabe? E você prepara isso? Eu fiquei curioso, eu falei, caramba, como é que a Ana faz isso? Meu Deus do céu. Porque a gente é comunicador, a gente fala e tudo, mas você tem um jeito que você vai com detalhes. Você vê, você vai mostrar um produto, você vem, olha esse produto, e você começa a diminuir, como é que a gente fala? Diminuiçar, sei lá, não sei se a palavra dá certo. Vai, sabe, é ponto por ponto. Você prepara o seu roteiro, você chega lá e escreve, olha, hoje eu vou falar, ou é aquela coisa assim, que o Rodrigo vai, fala, grava, tchau, é você mesmo. Ou você tem que pensar, nossa, Ana, eu tenho que fazer mais detalhada. Corta, vamos fazer de novo. Como é que é essa coisa? Ninguém acredita, mas eu não trabalho com roteiro nenhum. Sério? Não tem roteiro nenhum. É tudo daqui e é na hora. Eu pego o celular, faço meu vídeo, depois eu vou lá, entro pra dentro do quarto, eu falo que eu entro debaixo de 3 cobertas, que tem 3 crianças dentro de casa, né? Então tem que estar com silêncio absoluto. E fico eu lá, gravando o meu áudio, e é na hora. Do oi até o tchau, eu bolo na hora. Eu vendo as cenas, que vai me vindo mesmo a criatividade. É espontâneo, né? É bem espontâneo. Sim. Eu acho que é por isso que prende. Eu não gosto de coisa muito engessada. Tanto é que, às vezes, quando me pedem pra gravar um vídeo com roteiro, eu falo, olha... Trava tudo. Eu posso gravar, mas do meu jeito funciona melhor. Porque é uma coisa que eu já aprendi que flui, sabe? E é você. Sou eu, é você, exatamente. Eu acho que aquilo que é de verdade, as pessoas se identificam muito mais com aquela coisa que é... Eu falo que antigamente as pessoas gostavam muito de ver as globais, né? Você via novela, você gostava de ver perfeição. Então, você queria ver tudo perfeito. Você não queria buscar defeitos. Hoje em dia, não. As pessoas se identificam muito mais com os defeitos, com as imperfeições, do que com aquela coisa perfeita, porque a gente já entendeu que o perfeito não existe. Exatamente. Então, às vezes, quando eu vejo pessoas também tendo planos e nunca tirando do papel, sempre em busca da perfeição, eu sempre falo, para com isso. Porque as pessoas vão gostar de você por ser imperfeita e não por ser perfeita. Então, acho que é por isso que os vídeos prendem tanto, assim. E eu gravo de um jeito também, como se fosse... É especial pra mim, então é diferente. Então, eu fico animada, eu gravo com empolgação mesmo. E como eu falei, eu sinto que as pessoas não têm informação. E o meu jeito de trazer os vídeos detalhadamente, eu gosto de falar bem assim, ó. Você vai entrar no local, você vai fazer seu check-in, você vai encontrar isso, até o final. É isso. É isso que eu gosto. Por quê? Para as pessoas que têm dificuldade com inglês, para as pessoas que têm dificuldade, sei lá, em chegar lá na hora e conseguir resolver alguma coisa, eu acho que dessa forma fica mais mastigadinho. Então fica mais fácil do pessoal conseguir seguir. Bem o passo a passo mesmo, né? Isso. Muito detalhe, Eu gosto de passar a receitinha do bolo ali direitinho. Legal. É isso. É porque a gente pensa assim, né? Quando vai fazer... até no meu business lá, eu tinha um americano trabalhando comigo, aí ele olhou o vídeo e falou assim, nossa, seu Instagram tá muito legal da empresa. Muito legal. Mas para brasileiro. Ele falou na minha cara. Porque eu perguntei a ele, né? E o americano é sincero, eu gosto. Eu sou meio assim. Também eu tenho que falar, eu falo logo. E ele falou assim, muito bonito para brasileiro. Tá? Mas para americano, não. Por causa dos detalhes. Né? A gente conta uma história, né? O Brasil chega lá, acabou. Né? Então, no meu caso, ele falou assim, não, você tem que fazer um vídeo só com a bag, só com o saquinho do seu produto. Você vai falar tudo, dos detalhes, papapá, é um vídeo. Depois, como abrir a bag. Depois, como misturar o produto. Sabe, ele falou assim, aí eu caiu assim na minha... Realmente, é isso que você faz, né? O detalhe, você vai ali... Você chega no lugar, você estaciona, aí você vai pagar aqui. Isso. Né? É isso que eu gosto. É só, pega o papelzinho, aí o cara vai estar ali, ó, leva dinheiro, tá? Porque lá não aceita Isso. cartão, entendeu? Aí eu fico assim, fico pensando, meu Deus, como é que ela cria esse negócio? É isso aí. Eu gosto de dar dica como se eu estivesse dando pra uma amiga, sabe? Tipo assim, às vezes você quer que um amigo seu conheça tal lugar. Você vai falar assim, olha, fulano, você vai chegar lá, mas não vai aceitar cartão não, tá? Tem que levar dinheiro, você tem que fazer assim, assim, assado. É assim que eu crio meus vídeos. É como se fosse literalmente passando dica pra uma pessoa que eu conheço. Acho que é por isso que as pessoas se sentem tão próximas assim, sabe? Aproxima tanto.
Porque fica natural. Eu acho que você sim. entra na cabeça da pessoa, né? Você vê o que a pessoa pode ter de dúvida e você já está respondendo a dúvida que a pessoa poderia ter no local. E às vezes, depois ainda falo assim, puxa vida, faltou falar tal coisa, eu não falei tal Mas coisa. você volta, Aí eu volta vou, e eu fala. refaço tudo, até ficar do jeitinho que eu Você quero. refaz tudo? Tudo. Grava tudo de novo? Tudo. Não tudo. faz um cachezinho lá, não? Refaço. E aí ele luta, porque hoje em dia é ele que grava todos os meus vídeos, né? Ele é o meu videomaker. Não. Aí ele grava, então ele luta. Caramba. É. Interessante. É assim. Mas eu Mas é gosto muito. satisfatório, né? É muito satisfatório. Sim. E outra coisa, quando eu vejo as pessoas também conhecendo lugares que eu fui, gente, eu fico tão feliz, mas tão feliz, porque eu falo assim, meu Deus, eu pude viver isso aqui com a minha família, e eles estão vivendo também em família, sabe? A praia mesmo. Eu ficava tão feliz quando eu vi o pessoal me marcando lá comendo milho. Cara, você comeu um milhozinho cozido, sentado na areia. Nossa. Aí eu falava assim, poxa vida, ainda bem que vocês estão lá vivendo isso. E isso é muito legal a gente conseguir ver as pessoas aproveitando e as mensagens que a gente recebe também, falando, nossa, Ana, eu só trabalhava, eu não vivia pra minha família, e quando eu comecei a te seguir, eu passei a fazer várias coisas diferentes com as crianças, porque eu gosto muito de fazer programa familiar, né, incluir as crianças nisso. Nossa, as pessoas ficam doidinhas, então... Eu ia até te perguntar isso, né? Porque você tem 3 filhos. Sim. Tem um maridão que tem que cuidar também. Como é que você organiza isso tudo? Né? Porque é uma pergunta que eu gostei muito, eu fico assim, muito satisfeito e feliz de fazer essa pergunta, porque a gente tem muita mulher, muito homem, né, que tem a ideia, né, Bruno? A gente tem encontrado aqui mesmo, ou fora daqui, um monte de gente que tem uma ideia, mas não tem coragem. Né? Eu não tenho tempo, porque eu estou ocupado com meus filhos. Bota sempre a culpa. Eu não vou em tal lugar por causa do meu filho. Você tem 3. Você vai, arrasta seu marido, vai e faz tudo. Como é que você faz o equilíbrio disso tudo? Porque com certeza você faz uma administração muito legal, né, para você poder dividir. Como é que é isso dentro de casa? Como é que é a Ana, dona de casa e mãe? E aí? Olha, eu vou te falar uma coisa ainda. Os meus 2 mais velhos são mais tranquilos. Agora, a minha pequenininha... Sempre. Você não tem Os mais noção. novos. Você não imagina como é. Então, assim, as pessoas me perguntam muito isso também, porque, sabem, porque ela tá, assim, na flor da adolescência dos 3 anos, sabe? Então, se joga no chão, faz pirraça, não entende ainda, né? Eu falo que eles... As crianças não sabem demonstrar frustração. E o jeito deles demonstrarem é chorando. Então, é pirraçando, é do jeitinho que eles têm ali pra poder falar, porque eles não conseguem ainda administrar as emoções e os sentimentos, né? Eu tô com lá nessa mesma fase. É complicadinha essa fase. Eu não pode falar muito bem sobre isso. Mas faz parte. Sim. E passa e a gente sabe que passa rápido, depois só fica Passa. saudade. Então, assim, primeira coisa, na minha vida não tem tempo ruim. Então, igual eu te falei, faça chuva ou faça sol. Se eu tô com vontade de ir, de viver aquilo ali, a gente pega e vai. Se eu vou passar vergonha ou não, isso aí é uma consequência. Eu não me importo. Então, de verdade. Posso estar passando a vergonha que for, mas aquilo ali nunca vai conseguir estragar o momento, sabe? Não vai, né, me congelar, me paralisar. Eu não vou deixar de viver aquele momento por conta disso. Eu acho que a gente tem que começar a administrar bem ali as situações. E trabalhar com aquilo que a gente tem. Então, se é isso que eu tenho pra hoje, beleza. Eu vou pegar e vou trabalhar com isso hoje. Igual lá em casa. Se eu consigo fazer comida hoje... Legal, vou fazer comidinha, vai todo mundo sentar na mesa e a gente vai comer. Mas se não dá também, tá tudo certo. Eu vou pedir uma comidinha, a gente vai comer do mesmo jeito e vai estar todo mundo em paz. Então, eu falo que em vez de criar o problema, eu sempre procuro ver a solução. Acho que é por isso que as coisas acabam fluindo bem. Porque, pra mim, enquanto a gente foca no problema, a gente só se afunda cada vez mais. Sim. E quando a gente procura olhar para o outro lado e falar assim, poxa, eu posso solucionar dessa forma. Então, as coisas funcionam, né? E fluem. E aí a gente vai. Então, assim, o Rodrigo me ajuda com tudo. Ele me ajuda a limpar a casa, me ajuda a lavar roupa, me ajuda a fazer comida, que agora eu já botei ele pra aprender a fazer um arroz, fritar um ovo, fazer uma saladinha. Então, assim, aí a gente vai fazendo do jeitinho que dá. Mas sempre todo mundo unido. As crianças também já entenderam o que é o nosso trabalho, né? Então, quando perguntam pra eles o que o papai e a mamãe fazem, eles falam, eles criam vídeos. Papai e mamãe trabalham com a internet. Até a pequenininha, que agora ela adora gravar vídeo também. Então... a gente começa a falar ali todo mundo a mesma língua, sabe? As crianças começam a entender também que existe uma rotina ali por trás. Os 3 estudam, né? Mesmo a pequenininha tá indo pra escola. Tem as atividades, né? Que a gente sabe que são muitas. É ginástica, é futebol, é luta agora. E a gente vai dando um jeito. E cada hora um leva também. Porque as crianças também, eles nunca ficaram com babá. Nenhum deles. A gente sempre... Nunca, nenhuma vez. A gente sempre deu um jeito ali...
e tal, de conseguir manter as crianças por perto, mas é porque era uma escolha minha mesmo, porque eu queria viver mesmo a infância das crianças, igual eu falo, depois tudo faz sentido. Agora eu entendo, porque hoje em dia eu não tenho mais tanto tempo para poder viver ali de perto toda essa infância. Hoje em dia o Rodrigo vive muito mais do que eu dentro de casa, né? Porque eu trabalho muito mais fora do que ele, geralmente ele tá mais dentro de casa. E eu aproveitei tanto as crianças lá atrás, que eu acho que eu fico com a minha consciência, assim, tranquila, porque a mãe tem dessa também, né? A gente se culpa muito. Então, se essa semana eu não conseguir dar muita atenção para as crianças, a mãe tende a se culpar e fala, poxa vida, será que eu tô focando mais no meu trabalho e tô esquecendo aqui dentro de casa, esquecendo da minha família? Então, eu não tenho essa cobrança, porque eu sei que eu já vivi tanto isso, eu fiz tanto a minha parte, eu criei uma conexão tão boa com as crianças, que hoje em dia é só questão de adaptação mesmo. E as coisas vão fluindo. Então, e assim também, outra coisa que eu acho interessante que você está tocando, que o Bruno leva muito bem, eu admiro muito o Bruno ter 3 filhos, e ele assim, quando eu tô falando com ele, daqui a pouco ele tá no parque, né? Ele é meio assim, aí tá no lago. Às vezes ele me manda pro lago errado, né? Ele vai pra um e me manda pra outro, assim, 2 horas eu tô dirigindo, ele fala, mandei o endereço errado. Ele já fez comigo. Mas assim, a gente vem quebrar uma coisa muito importante, que eu acho que o Bruno já ouviu, vocês como pais. Muitas pessoas falam aqui assim, é difícil criar filhos nos Estados Unidos. Então, eu acho que aqui nós temos 2 exemplos, gente, de pessoas que criam numa naturalidade. Os filhos do Bruno, cara, eu adoro, né? São bagoceiros, adoro. Eles são gente assim, se adapta a qualquer coisa, né, Bruno? Sim. Você vai para qualquer lugar e você também está afirmando isso. Então, vem quebrar aquela teoria. Atenção, mães e papais aí. Cara, lições aqui, ó. Entra nos 2 Instagram aqui, vocês vão ver que eles estão sempre postando. Acho que é ao contrário, né? Estados Unidos, acho que é o melhor lugar do mundo para você criar um filho. criar um filho, com toda certeza. Não é? Sem dúvida. Mas tem muitas pessoas que reclamam. Falam assim, eu tenho um, já estão... que eu não consigo mais, porque eu tenho que futebol. Eu falo assim, calma e respira. Eu tenho só um cachorrinho, mas você... Calma e respira. Mas olha só, o exemplo de vocês 2 aqui, né, de estar falando com educação. E agora eu tenho certeza, os filhos do Bruno, cara, são super tranquilos, vai para qualquer lugar, senta em qualquer lugar, vai, né? Se encaixa na comunidade. Eu tenho certeza que os seus também. Também. Porque nós somos espelhos, né? Então, não adianta nada a gente querer criar as crianças de um jeito se nós não formos daquele jeito ali. Então, as crianças vão se espelhar na gente. E se nós somos pais medrosos, ou, não, coloca problema em tudo, só enxerga o problema em tudo, a gente só vai estar criando crianças, futuros adultos dessa forma. Sim. Então, eu falo que tudo aquilo que a gente se identifica, a gente tem que continuar fazendo para poder ser exemplo para os nossos filhos. E aquilo, por exemplo, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem coisas que os nossos pais criaram de um jeito que a gente não concorda. Então, agora é a nossa vez de fazer diferente. Verdade. Então, eu falo muito sobre isso também. Então, eu absorvi tudo de bom, que eu repasso. O que eu não acho que foi tão bom, eu mudo e me adapto de acordo com a minha realidade. Então, quero criar crianças, futuros adultos, saudáveis mentalmente. Isso significa que eles vão concordar com tudo que eu fiz? De jeito maneira. Significa que eu vou ter feito o meu melhor, ter corrigido tudo aquilo que eu achei necessário e vou estar criando crianças preparadas para poder viver a realidade mesmo. E como que é a realidade? Problemas vão existir, situações difíceis vão vir, e enquanto a gente focar naquilo que... no problema mesmo, as coisas nunca vão dar certo, sabe? Então... eu acho que o Bruno também, né? Pelo que eu escutei, a gente foca no que dá pra fazer, na nossa realidade. E aí vai. Mas aqui é maravilhoso, gente. Criar filho aqui é bom demais. Nossa. Eu não tenho nada a reclamar. Também não. Pelo contrário, sou grato mesmo. Eu acompanhei. Daqui a pouco ele tá aqui, daqui a pouco ele tá lá. Não, eu tô aqui no shopping. Hã? É isso aí. É igual ela falou, né? Aqui a gente trabalha muito. É muito corrido aqui. O nosso dia a dia é muito corrido. Então, o tempo que a gente tem que aproveitar. Tem que ir para um parque, né? Agora, voltando o calor, dá para o parquinho. Né? No frio, vai para o shopping, leva as crianças para o shopping, um lugar fechado, um lugar assim. Então, assim, tem muita coisa para fazer. É o que a Ana falou. Às vezes falta conhecimento mesmo. É verdade. Então... E disposição, né? E disposição. Disposição, né? Também. Vem cá, e vamos falar um pouquinho sobre o seu público-alvo. Né? Porque, assim, quem são as pessoas que assistem você? Quem que entra lá para falar? Porque a gente fica curioso, né, Bruno? A gente fica assim, nossa, pra quem que eu tô falando? Você não pensa isso, não. Assim, você não liga assim, caramba, quem é que tá do outro lado me ouvindo? Quem é? Você sabe quem é? Exatamente quem é as pessoas que você tá falando? Sim. O meu público são de brasileiros que residem aqui nos Estados Unidos, porque meu foco é 100% em dar dicas e mostrar o melhor dos Estados Unidos para elas. Então, assim, eu não falo com o público que tá fora. Meu foco é 100% aqui. E era 90% mulheres.
E quando eu te falo isso, era porque de uns 2 meses pra cá, tem tantos maridos me assistindo. Isso é tão legal, mas tão legal, porque as esposas me param e falam assim, foi meu marido que te achou, ele começou a ver, me mandou seu Instagram e tal, e agora a família toda te acompanha. Aham. Então agora também eu tenho ganhado aí um público masculino, os maridos passaram a me acompanhar também, assistem, e aí eles decidem juntos pra onde vai levar as crianças, o que vai fazer de legal. Quando eu rodo vídeo de casal também, eu acho que nessa parte os homens começam a seguir, querem fazer surpresa para as esposas, então começam a me seguir também. Mas no geral são brasileiros que residem aqui nos Estados Unidos e a maior parte do meu público é de mães, né? São mães. Dificilmente eu tenho pessoas que... desculpa. E dificilmente eu tenho um público que... Perdi. Ei, meu Deus, o que eu tava falando? Pode falar. Das mães do seu público. Ele foi falar da câmera. Sim. Nós estávamos falando de quando você faz os conteúdos voltados para casais, que os homens têm mais tendência. Isso. Aí eles começam a me seguir. Então, assim, o meu público é um público materno, né? São mães que me acompanham, que moram aqui nos Estados Unidos. E agora também... vários maridos passaram a me seguir para poder surpreender as esposas, porque compartilham os meus vídeos com as esposas também. E eles decidem ali em conjunto o que a família vai fazer de legal. Que legal. Sim. Então daqui a pouco vai ter a participação do Rodrigo, né? Já tem? Então, eu tô na cola dele. Eu não achei. O Rodrigo aparece muito nos stories, mas no feed não. Eu vi que ele não tá aparecendo. As crianças já, né? Quando você bota, vai coloco. E o Rodrigo, eu tô na cola dele. Eu falei com ele, Rodrigo, você devia criar um Instagram pra você, porque eu super apoio. Olha. Pra ele começar a mostrar o lado dele, sabe? E tipo assim, como que é ali o bastidor também, por trás da minha vida. Ia ser muito legal ele mostrar isso. Legal. Ia ser muito legal ele fazer um conteúdo mesmo falando com o público masculino, porque é diferente também, igual eu falo isso. É diferente quando o homem tá escutando uma mulher falar e quando um homem tá falando pra ele. Às vezes, um homem leva muito mais a sério, tipo assim, nossa, cara, eu fui em tal lugar e adorei. Às vezes, o homem falando tem muito mais peso do que eu falando. Nossa, eu fui e adorei. Porque são visões diferentes. Eu adorei por quê? Porque eu passei tempo com as crianças e tal. Eu não fiquei reparando se tem coisa pra homem jogar, pra homem fazer. E, tipo, como ele vive 100% comigo, eu acho que ia ser muito legal ele mostrar esse lado também. Tô na cola dele. Não, com certeza. Talvez seja alguma coisa tá vindo aí, né? Vamos ver. E fora o Instagram, assim, esse trabalho de influência, né, de mostrar um pouquinho aqui a vida nos Estados Unidos, lugares, você faz alguma outra coisa dentro do marketing digital, alguma coisa assim? A gente já conversou aqui, mas eu quero que você te fale. Nós trabalhamos 100% com a internet, né? Não só com o Instagram, mas com a internet em si, porque eu comecei a ter uma renda através da internet, através do UGC. Muita gente não conhece ainda, é muito pouco falado no meio dos brasileiros. Eu fico super triste, inclusive, porque é uma ótima forma, principalmente para as pessoas que são vergonhosas, estão inseguras ainda, ou de repente não se sentem prontas para abrir isso para o perfil dela pessoal, né, com um ciclo de amigos ali, querem fazer assim uma coisa mais para pessoas desconhecidas. E foi através do UGC que eu comecei a ter a minha primeira rendinha da internet. Hoje em dia está bem presente na nossa vida também. Eu faço, não só eu, as crianças também fazem. Dá pra fazer de tudo, gente. Homem, mulher, cachorro, papagaio, periquito, criança. Então, explica pra gente aí como que é isso aí. UGC é o conteúdo gerado pelo usuário. Então, por exemplo, vamos supor que uma empresa precise me contratar para poder falar sobre determinado produto. Por que tudo isso começou? Porque as empresas começaram a entender que vende muito mais um copo quando ele é apresentado de forma orgânica do que se for de uma forma ali engessada. Sabe? É muito diferente eu pegar esse copo aqui, levar para minha casa e fazer uma propaganda dele de um jeito orgânico, de uma forma caseira mesmo, do que em um estúdio, com o melhor equipamento, com a melhor câmera, com o melhor tudo. Então, eles entenderam que as pessoas, hoje em dia, elas não estão focadas mais na perfeição, e sim na imperfeição, na vida real mesmo. Sim. E aí, eles começaram a trabalhar com esse tipo de conteúdo, que é o UGC, que é um conteúdo orgânico mesmo, um vídeo simples. Então, às vezes, eu sentar aqui, pegar, fazer um unboxing aqui, e eu vendo aquele vídeo para a empresa. E a empresa compra aquele vídeo e eles usam no perfil deles. Então, você não pode usar. Depende. Aí vai depender de acordo com o contrato mesmo. Com a empresa. Então, eles usam no perfil deles. Por que é uma coisa super legal também, muito interessante? Porque, de repente, não é o tipo de conteúdo que você queira levar pro seu perfil, sabe? De repente, o público não engaja. Isso, não engaja. Às vezes foge muito do que eu tô acostumada a falar com o meu público. E ele não. Eu tô fazendo um conteúdo pra empresa, ele vai estar usando, vai estar me pagando de acordo com o que a gente tiver combinado, se é orgânico, se é tráfego pago. E no meu Instagram, eu só posto as coisas selecionadas mesmo, aquilo que eu sinto vontade de compartilhar.
A gente vê muito desses vídeos no TikTok, né? Muito. TikTok é o que mais tem desses vídeos. Inclusive, eu não sei se você já faz, mas o TikTok Shop paga muito bem. Então, ali é mais uma forma de monetizar também. Você pode criar vídeos e ali você coloca, né, para você ganhar a comissão daqueles produtos e também é bem legal. E existe um contrato assim que você tem que fazer, por exemplo, por semana eu tenho que mandar 5 vídeos. É assim que funciona ou não? Você vai mandando e conforme você vai mandando para eles vão te pagando? Depende do acordo com a empresa, né? Então, vai depender ali daquilo. Às vezes tem empresa que fecha um vídeo, um único vídeo. Então, você vai vender aquele vídeo para a empresa. Acabou. Uma outra opção, que eu sempre falo isso com as meninas, né, quando eu dou dica, é sempre entregar alguma coisa além, sabe? Eu falo, sempre dê o seu melhor, faça além. Então, de repente, te pedir um vídeo, você cria 2. Sim. Mandou o primeiro vídeo, manda o segundo. Com a marca... Não, você manda com a marca d'água e fala, olha, eu fiz esse outro vídeo também, te interessa? Em 90% das situações, eles compram o segundo vídeo. Então, você está fazendo um vídeo ali, gastando o mesmo tempo, você vai fazer ali do mesmo produto, mas com um ângulo diferente, uma visão diferente, ou fez uma edição diferente. E aí é mais uma oportunidade de monetizar ali, né? Então, que vai ser ótimo para a empresa, que já está ali com o vídeo prontinho, não vai ter que nem esperar o tempo de ficar pronto, nem nada. E para você, que está vendendo 2 vídeos ali em um. Então, eu falo que tudo é a forma como a gente olha também, né? A gente tem que passar a enxergar ali as oportunidades. E existem muitas oportunidades no mundo da internet. A internet está aí, gente, para nos provar que ela realmente é capaz de mudar vidas, né? É um mar de oportunidades, né? Com certeza. Hoje. Eu falo muito que a gente sempre tá um vídeo de mudar a nossa vida. Exato. Eu foco muito nisso. Você sempre tá um vídeo de mudar a sua vida. Pode ser que você poste um vídeo que vire uma chavinha ali e pronto, sabe? Então, foi. Mas e as pessoas podem perguntar assim, mas eu não falo inglês, eu não tenho documento. Isso impede a pessoa de participar? Não impede, nada. Porque eu falo, você não precisa falar inglês. Você precisa ser capaz de decorar um texto. Então, por exemplo, você consegue decorar um texto em inglês? Ana, não tenho condições nenhuma de decorar um texto inteiro em inglês. E uma frase, você tem? Tenho. Então, faz aos poucos. Narra aos poucos. Sim. Lá no meu início, eu vou mostrar o primeiro vídeo pra vocês. Tô fazendo os cortes. Frase por frase. Primeira fase, tum. Segunda fase, pega, arrasta, coloca ali em cima pra respiração ficar certinha, né? Não ficar nenhum gap ali. E aí vai, edita seu vídeo e vai aprendendo. Eu falo que tudo é questão de começar, né? Sim. E quando eu comecei lá atrás, nossa, o meu inglês era muito ruim mesmo. E foi graças ao UGC que eu consegui melhorar o meu inglês. Então, sim, acaba que você foi treinando ali forçadamente, né? Exatamente. Forçado. Porque às vezes aqui também a gente, né, de acordo com a correria, ou a gente não convive muito com o americano, não convive muito com outras pessoas que falam inglês, né? A gente acaba ficando muito ali no português mesmo. E quando vem alguma coisa dessa do tipo, nos força, de verdade, a aprender. Então, eu aprendi muito, desenvolvi muito. Você aprende inglês ganhando dinheiro, de fato. Exatamente. Você faz em português também, não? Faço em português também. Também em português? Também em português, em espanhol. Uau. Fala espanhol? Não, mas eu faço. Gente, aí adiciona. Depois a gente vai falar das mídias sociais pra você passar. Vamos. Se o pessoal que tiver interesse, já vai mandando aí, vai mandando suas perguntas, que pode entrar em contato com vocês, né, Ana? Sim, com certeza. Vamos perguntar de surpresa. Uma eu já vou contar. Olha, gente, ela está aqui no Brazilian Times. Já está... Como é que tá os votos? Como é que tá a votação? O Rodrigo sabe, né? Como é que tá a votação, Rodrigo? Quase 1.700? 1.700, ela foi indicada aqui para personalidade do ano lá no Brazilian Times. Aqui no Brazilian Times vai ser a festa, viu? 30 de agosto, não é, produção? Nova York, 30 de agosto. Então, Rádio Rock Café vai ser a festa, gente. E aí, tá fazendo campanha? Tô. Ai, fiquei tão feliz, eu tô. Porque, olha só, gente, a festa é maravilhosa. Vamos estar lá cobrindo, vamos estar lá com certeza. E aí, foi surpresa? Foi demais. Eu vi à noite, eles tinham acabado de me colocar. E aí, nesse mesmo dia, eu já fui pedir voto. Falei assim, gente, pelo amor de Deus, votem em mim. Dá pra votar só uma vez, mas dá pra votar todos os dias, né? Então eu falo, me desculpem, mas eu vou lembrar todos os dias de vocês votarem em mim. Que legal. Muito bom. Nossa, eu fiquei feliz mesmo. Porque isso pra mim é uma honra e um privilégio muito grande, né? Porque significa tanto pra mim em Massachusetts que se eu tiver a oportunidade de ganhar uma premiação dessa, nossa, vai ser incrível. Olha, com certeza. Legal, então vamos votar aí, né, Ana? Por favor. Votar. E mais novidade? Tem novidade chegando? Aquelas que você pode falar, né? Porque, gente, ela depois vai voltar aqui pra contar as outras que ela não pode contar hoje, né? Pra contar. Vem alguma coisa por aí? Vem, gente. O que vem, gente? O que vem? Vem. É um... Pode falar? Gente, fala ou não fala? Posso, amor? Pode, produção. Pode não? falar. Ih, não liberou não, liberou. gente. Nossa, vou falar uma outra novidade, então. Tô pensando seriamente em fazer um evento
no próximo mês. Se tudo der certo, vai ser no dia 18 de maio. E eu queria falar mesmo sobre a vida na internet. O poder ali da influência, o poder da internet, como que é capaz mesmo de mudar vidas. Então, não só para as pessoas que têm interesse em trabalhar com a internet, mas para empresas também, que às vezes ficam inseguras pensando assim, será que vale a pena investir em uma digital influencer? Será que me dá retorno? Como é que será que funciona isso? E principalmente aqui em Massachusetts, isso funciona muito, porque tem muitas pessoas mais antigas aqui, né? E estão acostumadas a fazer propaganda de uma forma diferente, trabalhar de uma outra maneira. Então, eu quero trazer isso e eu sinto uma vontade muito grande no meu coração de mostrar isso para as pessoas mesmo e comprovar o tanto que a internet pode mesmo alavancar business, como que vem mudando vidas, não só das influenciadoras, mas também dos comércios mesmo, né? Dos comércios locais. Então, eu acho que seria muito legal se a gente tiver a oportunidade, assim, de falar mesmo com todo mundo. Tipo, você tem vontade de trabalhar com a internet? Então, já pensou em fazer assim, assim, assim? Ou, você tem vontade de contratar uma influenciadora? Olha como que dá certo, funciona mesmo. E tá no meu coração. Eu tô com vários projetos, então tá difícil administrar tudo, mas eu vou fazer de tudo, dar meu máximo para que eu consiga fazer. Se der certo, vai ser no dia 18 de maio, que é a única data que a gente tem, então teria que ser nessa data mesmo. Legal. É que dia da semana? Vai dar num domingo. E esse evento você vai fazer online ou presencial? Queria fazer presencial, porque eu amo ter contato com as pessoas, sabe? Eu participei de um evento há pouco tempo, onde eu conheci várias seguidoras, e elas falam assim, meu Deus, eu era doida pra te conhecer. Eu falo, eu também quero conhecer. Então, ia ser muito bom ter essa proximidade. Sim, A gente com pode certeza. ajudar, né, Bruno? Com certeza. Nós Estamos podemos aí pra ajudar, isso. porque evento é com a gente. Aí, gente. A gente tem uma agência de publicidade fazendo Ai, que legal. e assim, pra montar a coisa que eu sou apaixonado por evento. A gente pode ajudar. Que Com coisa certeza. boa. Já tem 3 patrocinadores, já tem 3. Eba, aí. Conte conosco. Já tem 3, gente, já tem 3. E você que tá assistindo a gente, coloca seu nome aí agora, que você, olha, eu quero, bota assim, eu quero, que a gente já passa, a Ana vai estar vendo, e já vai saber o seu nomezinho pra botar na reserva, fazer Isso a lista mesmo. de espera já. Isso aí. Com certeza a gente pode. Ia ser legal, não ia? Eu já tenho um Vai local. ser legal, pô. Vai ser Vai legal. ser Tem legal. já tem um local, ela vai adorar a gente passar pra você. É Um mesmo? local Ai, maravilhoso, amei. maravilhoso, em frente à praia. Sério, gente? Espero que domingo é fácil, domingo lá é fácil. Que coisa boa. Sábado é impossível, só final do ano, só em dezembro. A gente tentou marcar agora em só dezembro, mas domingo já fica mais fácil. Tem horário? Não, tem horário não. Não? Então, aguardem os próximos Ótimo. capítulos. E mais alguma coisa? É isso. Vai ter Surpresa. mais uma surpresa, mas que eu não vou guardar pode, pro né, dia do Rodrigo? evento. Não pode. E o Rodrigo vai estar com a gente também falando, né? Porque ele vai ter a participação lá no evento. Não vai, Rodrigo? Vai falar? Filma! É uma coisa que eu pedi pra ele também. Eu falei, ia ser tão bom, porque eu também recebo várias mensagens de seguidoras falando que é o sonho delas começarem na internet, mas muitas das vezes o marido não apoia. Então pensa assim, será? Isso é perda de tempo. Será que vai dar certo? Vai tirar o foco daqui pra focar naquilo ali? Então eu queria muito que ele contasse como que foi esse processo pra ele, né? De realmente acreditar que poderia se tornar ali um business mesmo, né? E poderia futuramente vir a ser a renda da nossa casa e literalmente mudar toda a nossa vida. Então, tomara que o Rodrigo participe também, gente. Mas é assim, os caladinhos, eles ficam assim, daqui a pouco ele tá maior do que você. Isso aí, é assim Quando mesmo. ele começa, ele fica só observando, entendeu? Aí quando ele começa, já Fica ali era. só colhendo, só alimentando ali pra depois soltar. Deixa ele comigo, dá um jeito nele. Ótimo. Já dá um jeito nele rapidinho, bota ele pra falar. Eu já vou convidar ele pra uma coisa que eu tô fazendo, pra um outro evento. Ana, assim, uma outra coisa que eu fico pensando, na minha cabeça fica voando assim, né? Tem um milhão de perguntas, justamente fica assim. O tempo é curto. Quem pena. tá vendo agora, fala assim, caramba, o que eu faço? Como é que eu começo? Porque a grande dificuldade das pessoas, você falou alguma coisa, você falou assim, gente, começa. Sim. Começa. Mas a pessoa que fica assim, ok, eu vou começar, né? E eu acho que você faz isso muito bem, até desse evento, fiquei super feliz de estar falando do evento, porque a gente tem evento, né, Bruno? Tem um monte de evento que a gente vai, chega lá, você sai, ó, que legal, chega segunda-feira, a gente fica assim, ok, e aí? E aí? Como é que a gente começa? Sim. Porque o evento falou, Aham. mas não... Sim. Falou Mas superficial, né? E você falaria agora, porque a gente está vendo muita gente que está se sentindo deprimido. Uma mulher que está com criança em casa, ali, tem que trabalhar durante o dia, e o marido vai à noite, às vezes eles intercalam. O que essa pessoa precisa para começar? O que você acha que é o básico? Você falou, lógico, começar, você precisa começar, mas
aquela pessoa que está ali agora, né? Você pode até usar a câmera e mandar essa mensagem direto para essa pessoa. Levanta, faz. O que precisa? Então, comece com aquilo que você tem. Não espere ter a melhor câmera, não espere ter o apoio das pessoas que você mais ama, porque muitas das vezes eles não vão vir. Essas pessoas só vão passar a te apoiar lá na frente, quando elas verem que aquilo ali é palpável, que aquilo ali vai dar certo. Então, eu sinto que muitas das pessoas desanimam porque não tem o apoio das pessoas próximas. Não espere. Tenha o seu próprio apoio. Acredite em você. Vão vir muitas adversidades, vão vir muitas pedras no caminho, com toda certeza. Mas eu te pergunto, em qual business não? Né? Em qualquer coisa na vida que a gente for fazer, essas coisas estão sujeitas ali a terem provações mesmo. E comece com a sua verdade e seja muito fiel a ela. Eu falo que hoje em dia eu tenho absoluta certeza que o que te conecta com pessoas é a sua verdade. Então não espere ser perfeita, não espere agradar todo mundo, porque isso também nunca vai acontecer. Então, só pegue e comece. Falo. Às vezes, pegue seu telefone aí e comece a se gravar para você mesma. Para que você consiga criar intimidade com a câmera, para que você se sinta mais confortável. E conforme o tempo for passando, você vai se tornando uma pessoa mais confiante, vai conseguindo ali compartilhar suas primeiras coisinhas. E lembre-se que pessoas se conectam com pessoas. Então, não queira fazer ali de uma forma superficial e nunca deixe que dinheiro no mundo nenhum passe por cima do seu caráter. Então, eu tenho certeza que se você for fiel ali aos seus princípios, caso você queira crescer sem passar por cima de ninguém, as coisas vão acontecer e vai dar certo. Uau! Tá vendo? A gente não viaja, pronto. A gente não consegue nem falar mais nada. É isso aí. Eu acho que o importante Muito é isso, bom. né? Começar com Muito verdade bom. mesmo. Sim. E, igual eu falei, lá atrás eu tentei, tipo, todos esses perrengues que eu passei na Flórida, a internet nunca viu isso. Eu nunca postei no meu Instagram. A minha vida era ali, uma vida, um feed legal, com as fotos Tudo lindo. legais. Veio morar nos Estados Unidos, tá morando na Flórida, que demais, tá lá em Orlando, vizinha do Mickey. E ninguém tava vendo o que eu tava passando ali nos bastidores, sabe? E quando eu te falo... Por isso que eu te perguntei no início. Porque às vezes a pessoa não sabe, às vezes a gente mesmo não posta, né, algumas certas coisas. E que cria na cabeça das pessoas uma certa ilusão, vamos Sim. dizer assim. Exatamente. E as pessoas têm mania de pensar que a vida é perfeita, né? E a gente sempre olha ali pra grama do vizinho, literalmente. Fala assim, nossa, tô cheio de problema lá em casa, mas olha o Bruno, Sim. tá lá na Disney, tá fazendo tal coisa. E não sabe o que acontece ali por trás. Então, Exato. eu errei muito quando eu decidi não compartilhar, mas porque era uma forma de defesa também, né? Era uma forma que eu pensava que eu tava me protegendo de alguma coisa ali. Mas igual eu falei, depois a gente passa a entender, eu já entendi que eu tinha que recalcular a rota, que eu deveria criar um novo Instagram mesmo, abandonar um de 10 anos. Tem isso que eu esqueci de falar. Às vezes as pessoas ficam presas a uma coisa ali, ficam engessadas naquilo ali. Ah, eu tenho meu Instagram há tantos anos, já tem tantos mil seguidores. Será que eu devo me desfazer desse Instagram para começar um novo? Se você já tentou tanto no seu e não deu certo, por que não? Por que não? Tenta de novo. Então vai lá. Deleta aquele Instagram e começa do zero. Que foi o que eu fiz e deu super certo. Então, assim, quando eu criei esse novo Instagram, um combinado meu comigo mesma, e quando eu combino uma coisa, gente, eu cumpro pelo resto da minha vida. Era isso aí, eu ia ser eu de verdade. Então, hoje em dia não importa. Eu posso estar passando o problema que for, pode ser a situação que for. Eu sempre compartilho, porque eu tenho certeza que várias pessoas conseguem se identificar com aquilo ali, sabe? Então, ninguém mais busca a perfeição. Sim. As pessoas vão te enxergar muito mais na Exato. dor do que na alegria. Isso é uma realidade, porque a gente tem, assim, essa coisa de se conectar muito mais com uma pessoa no momento de dor. Então, às vezes, a sua dor pode ser a minha. E se a gente se falar sobre isso, a gente pode se ajudar. E quando a gente não fala, pode ficar aqui, todo mundo sentado, às vezes está todo mundo passando pelo mesmo problema, mas ninguém tem coragem de falar aquilo ali. E acaba não sendo útil para ninguém, né? Então, acho que todo mundo tem alguma coisa de importante para compartilhar com alguém. Todo mundo tem uma dica que alguém não saiba. Todo mundo pode, sei lá, ser útil mesmo na vida Sim. daquela pessoa. Então, eu sempre penso dessa forma. Muito bom, muito bom. Uau! Nossa, gente, a gente aprendeu demais hoje, né? Eu tô assim... Caramba, eu não sei nem mais, já perdi tudo, já não sei mais já tô assim. E também a gente, o tempinho da nossa já foi, gente, passou muito rápido, passou muito rápido. Queria que você deixasse aí as redes sociais, né? Falasse pro pessoal que tá assistindo, falar todas essas redes sociais, como é que o pessoal te acha, como é que manda mensagem para você. Pode falar. Falar. O microfone é seu. Muito obrigada. Gente, meu @ é by.naluiza. Vocês me encontram no Instagram. Eu sou bem ativa por lá. Tô sempre postando várias dicas, coisas legais para poder fazer.
dicas mesmo reais, né? De coisas que valem a pena aqui nos Estados Unidos no geral, produtos legais. E vocês conseguem falar comigo também através do meu WhatsApp Business, que tá lá no meu perfil. Dá pra clicar lá, tem o contato do WhatsApp Business, tem também o meu e-mail. E aí, vocês conseguem me encontrar. Às vezes as pessoas me mandam mensagem pelo Instagram e ficam bravas quando a gente não responde. Mas é porque são tantas mensagens, gente, que se for alguma coisa importante, me manda pelo WhatsApp, que aí com certeza eu consigo ver. Ai, que legal, que legal. É isso Bruno, aí. falar alguma coisa, Bruno? Falar o quê depois disso? A gente, não consegue. Gente, ela tirou a gente, assim, conseguiu. Quanto tempo que a gente tem de podcast? Cara, somente eu tô agradecer mesmo, né, por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente aqui, por compartilhar, né, esse conteúdo aí valioso. Eu sei que vai atingir muita gente aí, vai ajudar muita gente também, e vai despertar também muitas pessoas. Então, obrigado mesmo pela sua presença aqui, do seu marido. Eu que agradeço. Com a gente, é muito legal mesmo. Pra gente, assim, pra mim foi fascinante. Cara, aprendi assim demais com você e mais sucesso, né? Muito obrigada. Mais sucesso e que você realize o sonho de muita gente, né? Porque você está fazendo parte desse sonho de cada pessoa, de cada coraçãozinho, de cada mãezinha que está em casa. Você está chegando lá com tanto carinho, né? E elas estão abrindo assim um lar para poder ouvir de você. Que Deus realmente abençoe demais, sabe? Que você seja muito próspera em tudo isso, porque é um dar e receber, né? Com certeza. Você está dando para tanta gente e você está recebendo esse carinho, esse amor. Né? Obrigado mesmo, de coração. E vai ter que voltar, né, Bruno? Vai, com certeza. certeza. Deus vai ter que voltar. Vai Vai ter que voltar, porque eu tô assim, eu quero saber das novidades. Vamos trazer o Rodrigo da próxima? Vamos. Fechado, né, Rodrigo? Colocar os dois. Fechou, sentados. fechou. Então tá. E gostaríamos de agradecer ao Brazilian Time, gente, que tem, assim, cedido a casa aqui pra gente, o jornal, a revista tá linda, já saiu aqui, tá aqui com a gente, e agradecer também a Eco Decor, que é um dos nossos patrocinadores, a Mega Marketing, que é a nossa agência também. É MG Painting. Eu deixo pra ele o resto, é assim que eu faço com ele. E a MG Paint, são somente esses aí. Só faltou algum. São 4, gente. Olha só, vamos puxar o olho da gente. É isso aí, gente. Então, não, assim mesmo. Vamos ficar por aqui, né, Bruno? É isso aí, infelizmente, né? Nosso tempo aqui já atingiu o limite. Obrigado a todos vocês aí que estão acompanhando esse vídeo aí. E mais uma vez, gente, se inscreva aí no canal, ajude a gente aí a crescer, né? Esse canal aqui ele é voltado para empreendedorismo e marketing digital, que é o que a gente falou aqui hoje. Então, sei que tem muita gente aí que precisa ouvir e ver esses conteúdos que a gente está trazendo para vocês aqui. Compartilhe esse vídeo, deixa o like. E muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela presença. Mais uma vez, muito obrigado, Ana. Obrigado, Ana. E espero ver vocês aqui no próximo podcast. É isso aí. Valeu, pessoal. Boa noite para você. Tudo de bom. Boa noite. Obrigada, gente. Falou. Tchau, tchau.